Oi, criançada, gente grande, gente pequena, receba o meu abraço e o meu carinho. Afinal, este é o dia de festa, festa para os nossos corações. Dia de São Pedro, dia de São Paulo, mestres e colunas da Igreja Católica. Como é bom rendermos graças a Deus por aqueles que se dedicaram com o trabalho e o testemunho na construção da Igreja Viva de Jesus Cristo. Nosso programa hoje é especialíssimo. Nossa equipe de reportagem viajou até Roma, a cidade santa, e lá fez uma reportagem maravilhosa sobre a cidade do Vaticano. Teve até a oportunidade de receber a bênção do Papa. E conhecemos um pouco dos espaços que existem dentro do Vaticano. Viva São Pedro, viva São Paulo, viva a Igreja de Jesus Cristo e viva o Papa. Eu sou o Pirulito, repórter oficial do TCC. Fique ligado, não saia daí. O programa está recheado de coisas boas a respeito da nossa igreja. Hoje, a catequese ganha o destaque em toda a nossa programação. Confira! Iniciamos então o nosso programa hoje com a palavra de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Podemos conferir esta passagem em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. É o evangelho deste domingo. Oi, gente, meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje vamos falar da solenidade de São Pedro e São Paulo. São dois santos de importância muito grande na missão da Igreja Católica. Vou contar sobre a vida de cada um deles. Primeiro vamos falar de Pedro. Seu nome era Simão. Ele era um pescador teimoso, mas de coração muito bondoso. Um dia Jesus estava andando à beira do mar e viu Simão mexendo com as redes e disse: Ei, Simão, vem comigo, vou te transformar em pescador de homens. E por mais teimoso que ele fosse, ele viu verdade no olhar de Jesus. E assim largou tudo e o seguiu. Um dia, quando Jesus viu que Simão já tinha aprendido bastante, disse para ele: Simão, agora você vai se chamar Pedro, e sob essa pedra eu vou construir a minha igreja. Eu te darei as chaves do céu. E Jesus disse isso tudo para Pedro, porque ele já sabia que estava chegando a hora de sua morte, e ele deixou Pedro como representante de Jesus aqui na terra. Agora vamos falar de Paulo. Seu nome era Saulo. Ele era um grande estudioso, mas ele não gostava das pessoas que acreditavam em Jesus. Ele perseguia todos que falavam de Jesus. Então, um dia, Saulo estava indo para uma cidade vizinha de cavalo e, de repente, seus olhos ficaram escuros. Ele não enxergou nada, até caiu do cavalo. Então, ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo então perguntou: Quem é o Senhor? E a voz vinda do céu respondeu: Eu sou Jesus, sou quem você está perseguindo. Saulo então terminou de chegar na cidade, e lá os outros discípulos de Jesus o encontraram e ajudaram. E a partir desse dia, Saulo viu que Jesus era de verdade o Filho de Deus. Ele voltou a enxergar e começou a falar de Jesus para todos. E os discípulos batizaram Saulo, e então ele mudou seu nome para Paulo. Nós notamos que os dois mudaram de nome. Mas por que isso? Antigamente tinham esse costume. Quando a pessoa tinha uma grande mudança na vida, mudavam também o seu nome. Por isso, até hoje, quando decide um novo Papa, ele escolhe um novo nome.
Você sabia que o nosso atual Papa Francisco, antes de ser Papa, ele se chamava Jorge Mário Bergoglio? E o nosso Papa emérito quer dizer que se aposentou. O Papa emérito Bento XVI antes se chamava Joseph Ratzinger. E Pedro foi o nosso primeiro Papa. Foi ele quem começou tudo o que vivemos hoje. Foi Pedro quem ensinou todas as tradições da Igreja. E os apóstolos sempre respeitaram ele como líder de toda a Igreja. E assim também nós devemos respeitar e obedecer o nosso Papa. E Paulo, qual a função dele nisso tudo? Como Pedro era um simples pescador, ele não sabia falar tantas línguas. Ele era um excelente representante e um líder da igreja. Mas ele precisava de Paulo, porque Paulo era um estudioso. Ele foi um grande viajante e falava várias línguas. E foi Paulo que espalhou o máximo que ele conseguiu por todos os cantos do mundo as palavras e as maravilhas que Jesus tinha feito. Paulo deixou também muitas coisas escritas. Ele escreveu várias cartas que estão na Bíblia. Repare bem na missa, quando diz Primeira Carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas e tantas outras. Nós chamamos São Paulo e São Pedro de pilares da igreja. Pilares são colunas que sustentam toda a construção, como uma casa, por exemplo. É por isso que chamamos dois de pilares da igreja, porque foram os dois que começaram tudo isso. Pedro sendo um grande líder e Paulo sendo um grande anunciador de Jesus Cristo. Sem os dois, a igreja não existiria. Eles foram grandes amigos. Paulo sempre respeitou Pedro como líder da igreja e Pedro sempre confiou em Paulo para falar de Jesus a todas as pessoas que não o conheciam. Então, hoje nós vamos pedir as bênçãos de São Pedro, que ele nos ensine a amar esta igreja que ele ajudou a construir com tanto amor. E São Paulo, que ele nos ensine a falar de Jesus em todos os lugares que formos. Então por hoje é só, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Hoje, dia de dois grandes santos da igreja, São Pedro e São Paulo. São Pedro, aquele que era pescador e que um dia Jesus o chamou para ser dele seu discípulo. E Pedro foi aquele que topou a parada, mas um dia Pedro pisou na bola. Quando Jesus mais precisou dele, ele disse que nem conhecia Jesus. E Paulo? Paulo era até um perseguidor dos cristãos. Ele era temente a Deus, mas não era simpático aos cristãos. Por isso, ele os perseguia. Foi preciso ele ter um encontro com Deus. E Deus permitiu que ele caísse do cavalo, ficasse cego e depois, recobrando a visão, ele se converteu e se tornou o grande São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho da história desses dois grandes santos? Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida e era irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus, mas o próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, tornando-o pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, o que lhe tornou líder da primeira comunidade. Simão teve seu nome mudado para Pedro por Jesus, que o deu a missão de ser a rocha para sua igreja. E ele acabou por ser também o líder dos apóstolos. Pedro
Era a pedra onde a igreja encontrava sua unidade e foi o primeiro papa da Igreja Católica. Foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. São Paulo era um hebreu, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, e se chamava Saulo. Muito praticante de sua religião, ele achava que os seguidores de Cristo eram uma ofensa ao judaísmo, e por isso ele os perseguiu acreditando que estava seguindo a vontade de Deus. Um dia, Jesus apareceu para ele e lhe mostrou a verdade. E assim, Saulo se converteu ao cristianismo e se tornou apóstolo e um dos maiores evangelizadores da igreja. Por ter se convertido ao cristianismo, ele acabou sendo perseguido pelos judeus e morreu no ano de 66, decapitado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Hoje também é o dia da Igreja, o dia do Papa. Nossa equipe de reportagem passeou até Roma, foi até a cidade santa, a cidade do Vaticano. Visitamos lá e conferimos as maravilhas de toda aquela construção que demonstra a fé de toda a história do cristianismo. É o povo de Deus celebrando as glórias de Deus através da construção civil. Uma construção fantástica, mármore, construção sólida, esculturas gigantescas e feitas por artistas que, com toda certeza, hoje os artistas continuam, mas com aquela sensibilidade, olha, eu estou mesmo acreditando que toda a arte ficou lá na história do passado. É fantástico, vale a pena conferir, vale a pena. O melhor e o mais bonito para Deus. Construções grandes e fortes no Vaticano, em Roma, embelezando os nossos olhares, mas, sobretudo, nos fazendo reconhecer que, ao longo de toda a história dos cristãos, Deus é aquele para quem tudo de melhor foi oferecido. A Igreja do Vaticano é dedicada a São Pedro. Não conseguimos, de fato, a entrevista com o Papa. Era nosso desejo, era nosso sonho, mas sabíamos da dificuldade. Afinal de contas, um pobrezinho, humilde jornalzinho de criança, JTCC, como conseguir uma entrevista com o chefe maior da Igreja de Jesus Cristo, não obstante a sua simplicidade? Mas o que importa é que lá nós estivemos e recebemos a bênção papal. Na Praça de São Pedro, ao meio-dia, o Papa chega naquela janela dos seus aposentos e dá a bênção para toda a humanidade. Não somente para aqueles que ali se encontram na Praça de São Pedro, mas para todos aqueles que, ligados através dos meios de comunicação, participam e rezam juntos, unidos a ele. Foi realmente emocionante estar na Praça de São Pedro naquele dia. Olá, criançada do JTCC! Já chegamos aqui em Roma, estamos já no aeroporto de Roma. E daqui nós seguiremos para a cidade do Vaticano, onde com toda certeza vamos nos encantar
com todas as artes e, sobretudo, com a fé da Igreja. Estamos chegando no Vaticano. É a cidade do Vaticano, a cidade do Papa. Aqui ele tem toda a autoridade religiosa que exerce no mundo todo e tem também a sua autoridade política. O Papa no Vaticano, ele, para a gente entender, ele é o presidente do Estado do Vaticano. Pois bem, então, hoje, o nosso objetivo é mostrar para vocês, queridas crianças, o interior da Basílica de São Pedro. Vaticano é toda esta área onde nós nos encontramos aqui, o pátio do Vaticano, o espaço maior onde as pessoas se agrupam para receber as bênçãos do Papa e onde também acontecem as grandes celebrações, quando o número de fiéis é muito grande, a basílica fica pequena, então é do lado externo do Vaticano que o Papa celebra e preside as grandes celebrações. Pois bem, hoje nós não tivemos a alegria de poder marcar a entrevista com o Papa Francisco, mas tivemos a alegria de poder participar da bênção do meio-dia, aquela bênção que o Papa dá da janela dos seus aposentos, lá em cima. Deixa eu me ver se dá para contar. Não deu, mas não importa. Aquela janelinha que no nosso vídeo fica pequenininha, é ali que o Papa aparece e faz uma saudação em várias línguas, de acordo com as pessoas que lá se encontram na Praça de São Pedro. E ele então reza o Ângelus e sempre dá uma mensagem, não somente para aqueles que ali se encontram, mas para todo mundo. Pois bem, esse momento é grandioso, uma grande emoção invade o coração da gente. E lá estivemos então reunidos em oração e podendo contemplar o Papa, mesmo que seja à distância, mas recebendo dele as bênçãos. E olha que eu pedi para o nosso JTCC, pedi por todas as crianças e com toda certeza Deus, através do Papa, vai atender as nossas orações e os nossos pedidos. Mas vamos passear um pouco aqui pelo Vaticano, o interior da Basílica de São Pedro. Admirem que maravilha! É tudo feito com material nobre e da melhor qualidade. E estamos aqui não admirando a riqueza do Vaticano, não, pelo contrário, estamos aqui contemplando a fé do povo que vem caminhando ao longo da história desde a fundação da Igreja, quando os cristãos vão confirmando a sua fé em Deus e, para Deus, o melhor. E então, vocês que estão me assistindo nesse momento, se encantem comigo, contemplando as maravilhas do Vaticano, mas tendo em mente tudo isso é para Deus. E para Deus nós queremos oferecer o melhor em todo sentido. O Vaticano é uma construção muito grande, com várias repartições, e nós não tivemos a oportunidade de passear por todos os departamentos, mas nós chegamos até a Torre do Vaticano e de lá a gente pôde contemplar não só o Vaticano, mas como parte da cidade de Roma, uma visão lindíssima. Também, dentro do Vaticano, nós passeamos pelo Museu do Vaticano, onde se encontram tantas peças valiosas em termos religiosos. E também no Vaticano, nós encontramos a Capela Sistina. E por que estamos fazendo essa visita hoje e colocando no nosso programa? Porque hoje nós celebramos o Dia do Papa.
E é o Papa o nosso chefe visível. Por isso, toda obediência ao Papa. Por isso, orações pelo Papa. E nós queremos convidar a todos para que rezemos neste dia, de modo especial, pelo Papa Francisco. Ele é aquele a quem foi confiada a missão de conduzir a Igreja. É simplesmente maravilhoso, deslumbrante. A emoção palpita no coração da gente. Mas não estamos aqui para nos emocionar, estamos aqui para fazer uma reportagem. E gostaria de desejar a todos que, num futuro bem próximo, quem sabe, faça esta viagem. Eu vim a serviço, mas desejo a você que venha um dia participar e conhecer esta maravilha do Vaticano. E aproveitando também para confirmar a sua fé, o seu amor para com Deus. E desejo que você tenha a oportunidade que eu não tive de ter um contato mais próximo com o Papa Francisco. E viva o Papa! Estamos agora no interior da nossa catedral, Basílica Nossa Senhora do Pilar. A catedral é a igreja onde as grandes celebrações da diocese, elas são presididas pelo bispo. E a catedral é a igreja mãe de uma diocese. Sabemos que a igreja, na sua estrutura, ela tem uma hierarquia. Primeiro o Papa, depois os bispos, depois os padres e os leigos. O Papa é aquele que conduz a igreja, é o chefe visível da igreja. O bispo, quando à frente de uma diocese, ele é o responsável por todas as paróquias que fazem parte desta diocese. A nossa diocese é constituída de 42 paróquias e tendo à frente o nosso bispo diocesano, Dom José Eudes Campos do Nascimento. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso bispo, que gentilmente gravou um vídeo para nós. Queridas crianças, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a missão do bispo na diocese. Para a gente compreender melhor, vamos recordar que no início de sua caminhada, Jesus escolheu 12 homens, a quem chamou de apóstolos, para ajudá-lo numa grande missão, a missão de construir o reino de Deus entre nós. Os apóstolos acompanharam Jesus bem de perto, convivendo e aprendendo com ele muitas coisas. E quando Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos continuaram a missão de levar o amor e a paz de Deus a todos. Foi a hora então que os apóstolos assumiram suas tarefas. E quais são essas tarefas que eles assumiram? De ser testemunhas de Cristo em todo o mundo, fazer discípulos, batizar e ensinar a boa nova por toda parte. Este compromisso dos apóstolos é o compromisso da nossa igreja, sermos seguidores, mensageiros de Jesus Cristo. Jesus ensinou que quem está mais perto dele deve ser o servidor de todos. O Mestre deu uma ordem aos apóstolos, ou seja, uma missão importante que eles deviam desempenhar como servidores para a organização das tarefas confiadas à igreja.
O bispo, queridas crianças, é o continuador da missão dos apóstolos. Portanto, é um evangelizador, um anunciador da boa notícia. Ele é um catequista para o povo de Deus. Pelo sacramento da ordem, exerceu na igreja um serviço especial para o povo de Deus, que a ele é confiado em nome do Senhor. Como bispo, eu tenho a missão de ajudar vocês a serem amigos de Jesus, a confiar em Jesus, a fim de que sejam seus missionários. Ensinar e transmitir a vocês, queridas crianças, na força do Espírito, uma mensagem bonita, que todos são amados pelo Senhor. Essa é a boa notícia que Deus deu ao mundo por meio de Jesus Cristo. O bispo ensina e educa para as coisas do céu. Além da missão de batizar em nome da Trindade, faz parte da minha missão ser um homem de oração, para que através dela possa me santificar para santificar o povo de Deus. Além de ensinar e santificar, cabe a mim, que sou bispo, pastorear, apacentar, ou seja, cuidar como um pai do seu rebanho, que me foi confiado, servindo até dar a nossa vida como Cristo, bom pastor. Como bispo, assumi a postura de Cristo, que é ser servo. Apacentar significa o quê? Acolher, caminhar e permanecer. Acolher para que as pessoas possam experimentar a paternidade de Deus. Acolher para caminharmos juntos, partilhando as alegrias, as dores, as dificuldades e os sofrimentos. Caminhar junto com o povo de Deus, isso exige amor. Mas o nosso serviço é de amor, como diz um dos nossos santos, Santo Agostinho. Cuidar, apacentar, ensinar, zelar e amar a diocese. A vida do bispo, queridas crianças, é colocada a serviço de todos, para que todos possam fazer a experiência do amor de Deus. Como presidente da comunidade, o bispo anima a comunhão no respeito à diversidade de dons e à unidade da fé. Cabe ao bispo a função de presidência. Mas olha, queridas crianças, não estou sozinho. Estou cercado de colaboradores indispensáveis, que são os padres, os diáconos. Eles são, para melhor entendimento, como se fossem as minhas duas mãos. Resumindo tudo isso, a missão do bispo é ensinar a palavra de Deus, santificar, animar a seguir Jesus e governar, apacentar, cuidar. Tudo isso para que o amor de Deus esteja na vida e no agir de todos. Por isso peço a vocês, queridas crianças, rezem por mim, rezem por meu ministério e por todos os padres da nossa diocese. Reze pelo nosso querido Papa Francisco e reze por toda a nossa igreja. Um forte abraço, crianças. Fiquem com Deus. E agora estamos no interior do nosso santuário. Santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos. O santuário em nossa paróquia é, coincidentemente, a matriz da paróquia. Toda paróquia tem uma matriz. E é nessa matriz que o pároco faz as celebrações. Quando ele tem outras capelas, então as capelas
ele tem sim a sua programação, mas aos domingos, sempre a matriz tem as suas portas abertas para receber os fiéis, e é aí que o pároco tem a oportunidade de falar e de transmitir a mensagem de Deus a todos os seus paroquianos. A missão do pároco não é apenas a de rezar e proclamar a palavra de Deus. A missão do pároco também é de administrar a paróquia, cuidando dos bens materiais da paróquia, as obras que ele tem que fazer, a manutenção da igreja, porque tudo isso demanda uma boa administração. Então, o pároco também tem que ser um administrador na situação em que ele tem que se dedicar também a este trabalho. E tudo isso, é claro, é feito com espírito cristão. E sabendo que a parte administrativa e econômica de uma paróquia, ela sobrevive graças ao dízimo. Então, falando em dízimo, compete ao pároco fazer toda essa conscientização do dízimo em sua paróquia, motivando os paroquianos a se responsabilizarem pelo dízimo, através do qual as melhorias físicas da paróquia podem então ser realizadas. Existem paróquias que, em razão do seu tamanho populacional, elas demandam a presença de mais um padre. Aqui, na paróquia do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, nós temos 2 padres. O pároco, que é o padre José Bittar, e temos também o vigário paroquial, que é o padre Tairo Guimarães. A Basílica de São Pedro é o local onde o Papa preside as grandes celebrações da Igreja. Sabemos que o Papa tem um grande apreço pelas crianças. Ele mesmo sugeriu que as crianças fizessem perguntas e encaminhassem para ele. Olha, das perguntas e respostas dadas pelo Papa, foram montados e editados livros. E se você quiser saber que perguntas foram feitas e como o Papa respondeu, não perca a oportunidade. Na secretaria da Paróquia do Bom Jesus, você encontra alguns exemplares desses livros, onde as crianças encaminharam perguntas e o Papa gentilmente respondeu a todas elas. Estamos então no programa especial falando de São Pedro, São Paulo, do Papa e da Igreja. Você já ouviu falar nos pilares da Igreja Católica? E quem vai nos ajudar a refletir sobre os pilares da Igreja Católica é a catequista Fabiana Prexarca. Ó meu Jesus, meu mestre, meu amigo, purifica o meu coração, perdoe os erros que cometi, apague os meus pecados e, sobretudo, ilumine a minha alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças! Eu sou Fabiana Prexarca, catequista, e você sabia que a nossa fé se apoia em 3 pilares? Pois é! Hoje nós vamos descobrir quais são esses 3 pilares da fé católica. Então, concentração, Bíblia na mão e bora mergulhar juntos nesse mar de conhecimento. Nossa fé é fundamentada em 3 coisas que estamos chamando aqui de pilares: Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Talvez seja um pouco difícil você entender esse assunto hoje. Se for necessário, pausa o vídeo aí. Convide a família, assista novamente, converse com seus familiares e até entender você pode repetir esse vídeo quantas vezes for necessário. Então eu vou tentar fazer você imaginar. Imagine um banquinho. O que é necessário para esse banquinho ficar de pé? Se a gente colocar um pezinho só nesse banquinho, ele vai ficar em pé? Não vai, né? Ele vai cair. Se eu colocar 2, imagina um banquinho com 2 pezinhos, ele vai parar em pé? Também não. Mas se eu colocar num banquinho 3 pezinhos, esses 3 pezinhos vão sustentar esse banco e ele não vai cair, mesmo que você sente em cima. Então,
Essa é a importância dos pilares, porque são eles que sustentam alguma coisa. E nesse caso aqui, nós vamos aprender muito sobre os pilares da nossa fé. Os livros da Bíblia reúnem os ensinamentos que Deus tem para todo mundo, mas nem tudo que Deus ensinou está em forma de escrita. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, diz assim: Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Compreende então que nem tudo o que aconteceu está escrito na Bíblia? Durante muitos anos, a igreja que Jesus fundou através de Pedro, ou seja, a Igreja Católica, não tinha os livros do Novo Testamento escritos e disponíveis para que todos pudessem ler, consultar, estudar, como hoje nós temos. Os ensinamentos de Jesus, ou seja, o Evangelho, era passado oralmente. Afinal, naquele tempo não existia televisão, telefone, internet, livros em cada canto ou ainda vídeos instrutivos como esse que você está assistindo aí agora. Esses ensinamentos, então, eram o que chamamos de sagrada tradição. Em uma de suas aparições aos discípulos, no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus disse: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Tá aí, isso é tradição, ensinar aquilo que aprendeu, simples assim. E quem que pediu isso então? O próprio Jesus. Agora, já pensou se cada pessoa pegasse a Bíblia e começasse a interpretar cada pedacinho dela conforme aquilo que ele acha que é? A palavra de Deus nos fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o seguinte: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Se isso acontecesse, e olha que acontece muito, hein? A igreja não seria uma só, porque aí cada um pensaria de um jeito. É assim que nascem as religiões protestantes. Afinal, você acha que o Espírito Santo pode falar alguma coisa para uma pessoa e outra diferente para outra e outra para uma terceira pessoa? Claro que não, né? Afinal, o Espírito Santo é um só. Para que a igreja não se confunda, existe uma equipe de pessoas escolhidas para fazer essa interpretação e instruir os fiéis. E é o Sagrado Magistério, que é formado pelos concílios, o Papa e os bispos. Não é qualquer pessoa que pode interpretar a lei de Deus, porque nem todos são designados por Jesus para esse entendimento. Foi a tradição que nos trouxe a Bíblia e foi o magistério que definiu quais eram os livros entre centenas de outros que surgiram que eram realmente inspirados por Deus. Foi o magistério também que dividiu a nossa Bíblia em versículos e capítulos do jeitinho que a gente conhece, porque no original não existia essa facilidade, que é muito fácil, né? Naquela época era bem mais difícil localizar os textos. Tudo o que está nas Sagradas Escrituras se cumpre em Jesus. É como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Vou ler para vocês. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele, ou seja, de Jesus, se achava dito em todas as Escrituras. Depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Então é aqui que a gente acha de onde saiu a instituição do magistério, porque foi o Espírito Santo, aqui está escrito na palavra de Deus, que abriu os olhos dos discípulos para compreender as Escrituras. Tá ligado aí, ó? Magistério. Então, não se esqueça. Quando alguém perguntar assim para você: mas onde está escrito na Bíblia Trindade? Aí você não precisa ficar confuso, porque agora você sabe que essas outras coisas que nós acreditamos, que são da nossa fé, nós aprendemos com o magistério da igreja e com a sagrada tradição. Afinal, sem ela não tinha nem Bíblia, nem existiria a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, sim, mas nós cremos também na Santa Igreja que nos deu a Bíblia. E para terminar, pegue aí o seu aplicativo Pocket Terço, pause o vídeo e procure aquela oração, ato de fé. E aí nós vamos rezar juntos. Eu creio firmemente
que há um só Deus em 3 pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz, para nos salvar, e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou. E nesta crença quero viver e morrer. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Algumas curiosidades sobre a igreja. Se você souber, vá respondendo. Se não, à medida que você tiver oportunidade de fazer uma pesquisa, procure se informar e responda. Então vejamos, anote aí. Qual o primeiro Papa da Igreja? Qual o nome completo do Papa atual? Em qual cidade mora o Papa? A cidade do Vaticano fica cercada por qual outra cidade? Quantos papas já conduziram a Igreja de Jesus Cristo desde o seu início? Qual o nome da pessoa que fundou a Igreja Católica? Como se chama o chapéu do bispo? Qual festa cristã é a mais importante? E então, vamos avaliar o nosso conhecimento de igreja? Você que participa da catequese, você criança grande ou pequena, não importa. Papai e mamãe, ajude o seu filhinho a responder estas perguntinhas. E agora é a vez da participação. Vamos acolher Ana Lívia cozinhando e Davi nos seus primeiros dias de vida. Aqui tá, aqui. Você tá fazendo o quê? Nada. Nada? Aqui. O quê? Esse aqui. O que é isso? Papá? O que é isso? Eu vou de papá. É de fazer papá? A pipoca. Nom, nom, nom. A pipoca. Então, vamos louvar ao Senhor que fundou esta igreja maravilhosa e que nós somos os responsáveis pela sua construção. Vamos louvá-lo com instrumentos. Você tem dom para tocar flauta, para tocar piano, para tocar bateria, para tocar violão? Qual é o instrumento musical que você mais admira? Então, vejamos. Nós louvamos a Deus não somente com a nossa voz, mas também com os instrumentos musicais. Davi tocava sua harpa para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Miriam tocava o tamborim para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Os sacerdotes tocavam as trombetas para louvar o Criador. Tocavam o seu instrumento com muita arte e amor. Asaf tocava os símbolos para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o
o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. E eu toco o meu violão para louvar o Criador. Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor. E eu também toco meu piano para louvar o Criador. Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Antes de terminarmos o nosso programa, queremos mandar um abraço bem apertado de parabéns para os aniversariantes da semana. Esta semana, no dia 2, próximo passado, completou mais uma primavera o nosso querido vigário paroquial, Padre Tairo, para quem nós rezamos e cumprimentamos, desejando muitas felicidades. Também aniversariou esta semana nossa amiguinha Júlia e Fabiano. Parabéns, Júlia, parabéns, Fabiano, que Deus os abençoe e tenham muitos e muitos anos de vida. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, é seu aniversário, vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Uhul! Hoje é um dia tão especial, é seu aniversário, vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Pelo seu aniversário, parabéns. E agora chegamos ao final de mais um programa JTCC, Jornalzinho Turminha Coração de Criança. E não perca o nosso próximo programa, dia 11, quando estaremos fazendo aquele programaço das festas juninas. O vídeo que você mandou da festa diferente, feita na sua casa, com seus familiares, vai ser então projetado e partilhado por todos nós. Não perca o próximo programa, Festa Junina em Casa. E aqui nós nos despedimos, desejando a todos uma ótima semana. Criança, seja sempre obediente. Aproveite o período de férias para descansar bastante, mas não se esqueça de ajudar o papai e a mamãe. Um beijão para todos no seu coração. Tchau, tchau.